Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Parceiro, aquele canal você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe, tá chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? As principais notícias do dia no nosso Vasco da Gama. Você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal. Claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral pro Bigode toda vez que você curte e comenta, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, começando esse giro falando sobre o diretor executivo de futebol do Vasco, tá? Alguns nomes especulados, um deles, Lucas Andrino, o Lucas Andrino, diretor executivo que era do São Bernardo, estava sendo cotado para assumir o Vasco. Se você achava que era ele o nome, esquece, maluco. O Goiás já anunciou o Lucas Andrino como seu novo diretor executivo de futebol. Se o Vasco ficar dormindo, irmão, se o Vasco dormir no mercado, maluco, vai perder tudo. No São Bernardo, cara de São Bernardo, não quero. O cara do Criciúma, não quero, irmão. Se não quiser ninguém, vai ficar sem ninguém nesse cargo, tá? Um cargo importantíssimo. Já pensou passar a temporada inteira sem ninguém ali, maluco? Que isso, às vezes a gente reclama, né? Não, esse nome não. Cara, mas às vezes já chega naquela situação, demora a contratar, não contrata ninguém, e aí vê os outros clubes contratando os caras que foram especulados pro Vasco. A gente fala, caramba, tem que correr nesse mercado aí, porque daqui a pouco o Vasco não sobra ninguém pro Vasco, né? O outro nome aí é o Alex Brasil do Criciúma, tá? Quando eu anunciei isso, muitos comentários, Bigode, que loucura, tá maluco, que diretor do Criciúma, não sei o quê. Enfim, ele falou que seria uma honra, tá, receber uma proposta do Vasco, mas que ainda não recebeu proposta do clube. Lembrando que o Vasco também está de olho na contratação do Admar Lopes, que é o português, que hoje é diretor executivo de futebol lá no Bordeaux da França. Parceiro, muita gente perguntando sobre o Rossi. O Rossi continua treinando, tá? Continua treinando. Pessoal da imprensa falando que ele pediu para sair do Vasco, tá acertando com o Santos, tá? Mas ele continua treinando no Vasco, ainda não acertou nada com o clube paulista. Com relação ao volante Kaique, é o seguinte, irmão, esquece! Irmão, não vai vir, né? Já tá muito valorizado o jogador, o volante Kaique do Juventude, recebeu sondagem, não é só do Vasco e do São Paulo, não. Corinthians sondou, Grêmio fez sondagem, Vitória da Bahia fez sondagem, cara, e aí a multa 14 milhões e tal, algo em torno de 14 milhões, tá? Algo em torno de 14 milhões, essa multa, dificilmente ele vai vir, ele vai conseguir, com essa valorização, ele vai conseguir uma renovação de contrato lá com o Juventude, né? O Juventude pegou ele no Ceará, trouxe ele para o contrato de só um ano, né? Colocou uma multa ali, algo entre 12 e 14 milhões de reais, e agora o jogador foi muito bem no Campeonato Gaúcho, né? Principalmente nas duas partidas semifinais contra o Inter. Então o jogador valorizou, apareceu o clube interessado, vai ser difícil tirar ele ali do Juventude, vai valorizar ele na hora de renovar o contrato agora por mais um tempo no próprio Juventude. Acredito eu, opinião minha, tá? Que já acompanho futebol há algum tempo. Parceiro, seguinte, irmão, tava vendo o Flávio Dias do Atenção Vascaínos, maluco, falando que existem boatos de que a 777 vai vender a parte dela do Vasco. Boatos que o Flávio Dias falou que teve uma fonte, mas a fonte não garantiu nada concreto e tal. É o seguinte, cara, a 777 adquiriu 70% do futebol do Vasco, tá? Por quanto? Por 700 milhões de reais.
pagou 70 milhões ali no meio de 2022. Depois, no final de 2022, pagou mais 120 milhões, totalizando 190 milhões no ano de 2022, tá? E aí, em 2023, fez mais um aporte de 120 milhões, totalizando 310 milhões, tá? É o aporte até o momento da 777. Com 310 milhões, a 777 já garantiu 31% do futebol do Vasco. Já pagou por isso. Falta agora pagar os outros 39%, tá? Que seriam como 270 milhões nessa temporada de 2024, depois mais 120 milhões na temporada seguinte de 2025. Cara, se a 777 tiver quebrada, sem grana, não vai conseguir fazer o aporte. Não conseguindo fazer o aporte de 2024, vai faltar pagar 390 milhões para o Vasco. Se não fizer esse aporte, o Vasco retoma esses 39%, tá? O Vasco já tem 30%, iria para 69% e pegaria de volta o controle do futebol. E aí a 777 poderia vender essa parte que hoje ela já garantiu, que são os 31%. Irmão, não é mau negócio não, hein, cara? Não é mau negócio não, tá? Se a 777 quiser pular um muro, não é mau negócio não, tá? Ah, tudo bem, cara, pô, tá com salário em dia, pô, irmão, tá pagando as contas, pô, tudo bem, legal pra caramba. Só que o futebol vai mal, a gestão do futebol foi mal no ano passado, tá indo mal de novo, né? A gente tá entendendo que estão querendo implementar um modelo Red Bull Bragantino, fazendo o Vasco de barriga de aluguel de jogadores jovens. Já viu que não vai funcionar isso, tá? Se tivesse um projeto legal, esportivo, né? Montar uma estrutura, repito, montar uma estrutura, um elenco legal, encaixando jovens, ganhando dinheiro, mas fazendo o Vasco competir de forma mais rápida, beleza, mas não é isso que a gente está vendo, tá? Cara, o Vasco toma o controle, tá? E aí ela pode vender os 31% para quem ela quiser, tá? Agora, Bigode, é bom o Vasco retomar o controle? Também fico com o pé atrás, tá? Sinceramente, é aquele negócio, né, cara? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. A gente sabe que a política do Vasco é horrorosa, né? A gente vê aí, cara, como que tá a situação com relação ao Pedrinho, né? Confusão com o Pedrinho, o Leven vem com uma ideia, o Leven da oposição vem com uma ideia, e aí o resto da oposição não abraça. Cara, a política do Vasco é horrorosa, tá? Horrorosa. E aí, repito aquilo que eu já falei algum tempo atrás. A gente precisava virar SAF, tá? Só que poderia ser um negócio, tinha que ser, né, um negócio melhor do que foi o negócio com a 777. Agora, o Vasco retomando o controle do futebol, cara, aí é para se pensar, será que vai ser bom? Será que não vai? O Vasco vai continuar mal, né? Porque a política não deixa o Vasco andar. O ideal, na minha opinião, eu queria ouvir a sua, o ideal, na minha opinião, é continuar SAF, mas com um investidor, que tenha grana, que traga grana, que pense um Vasco grande esportivamente, um Vasco competindo esportivamente. Essa é a minha opinião, tá? Tira o Vasco da política, continua SAF, tá? E aí bota na mão de quem tem grana. Exemplo, um árabe, tá? Para comandar o futebol do Vasco. Mas eu queria saber a sua opinião. No cenário de hoje, o que você pensa que seria o melhor para o Vasco? Comenta aqui, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas.